O que está acontecendo? Jovens curiosos? Diariamente consumimos muitos produtos sem perceber. Alguns são óbvios quanto à produção, mas outros têm processos curiosos por trás. E embora muitas pessoas não parem para pensar em um processo tão complexo, por trás da cadeira que estão usando ou do pastrame que você está comendo, outros curiosos, como o Sr. Curiosity, precisam da resposta para tudo. Por isso, estas são 7 coisas que você consome diariamente e não sabia como são feitas. Purê de nopal. Se você mora na América Latina, talvez já tenha visto ou provado a fruta do nopal, mesmo que seja um pouco complicado encontrá-la. E sim, caso você não soubesse da existência dele até agora, basicamente trata-se de um alimento delicioso que você pode encontrar preparado de diferentes maneiras, seja em bebidas, comidas e outros. Uma das formas mais gostosas de comer é como purê, e você deve se perguntar, como fazer? A colheita do nopal ocorre de agosto ao início de abril, quando a fruta começa a avermelhar. Depois, ela vai para uma fábrica onde os nopales são colocados em uma esteira vibratória e borrifados com um produto químico para remover terra e bactérias. Por isso, depois eles passam por uma seção onde serão secos com ar quente por cerca de 20 segundos, para que, posteriormente, uma equipe de trabalhadores se encarregue de descartar as frutas que estão danificadas ou com aparência ruim. A partir daqui, os nopales passam por uma esteira que os posiciona individualmente e coloca uma etiqueta de acordo com o peso de cada um. Isso serve para que eles mesmos se classifiquem em um recipiente para depois serem vendidos. Mas enfim, o restante dos nopales vai para uma esteira que os levará a uma espécie de trituradora. A casca é separada e pode ser vendida como adubo ou ração animal. Quanto ao purê, ele passará para um grande tanque que filtrará todas as suas sementes, que também podem ser vendidas. E, por fim, a preparação passará por um filtro ainda menor e por um processo de pasteurização que eliminará qualquer bactéria que tenha restado. Depois, é só colocar o purê em recipientes e levar ao refrigerador para comercialização. E já o ukulele de linho? Surpreendentemente, o linho não é usado apenas para fabricar roupas e outros objetos do tipo, mas também podem ser feitos produtos perfeitos, ukuleles que soam de uma maneira característica em cada nota, e que, por sua vez, tem um design que, sem dúvida, será um pouco diferente dos ukuleles convencionais. Ou guitarras que costumamos ver de vez em quando. Primeiro, fazem-se moldes com resina vegetal e revestimentos protetores. O linho é colocado no molde do ukulele e, sobre ele, uma manta de poliéster no centro absorverá o excesso de resina durante o aquecimento. É assim que essas camadas de linho são assadas e o excesso de cada parte é recortado, incluindo todas as partes necessárias. O tampo sonoro. Uma máquina será responsável por unir as peças e reforçar o tampo sonoro com fibra de carbono. Portanto, uma vez que as peças estão completamente coladas, alguns detalhes adicionais são cortados, como o tampo sonoro. Já para o braço, um operário martela finas peças de níquel, cortando e afiando as bordas. Agora, basta encaixar o braço no ukulele e ajustar as demais peças. Por fim, outro funcionário coloca o logotipo da marca no instrumento, instala as tarraxas e ajusta as cordas até a cabeça. É assim que se cria um ukulele de linho. E embora realmente não seja um processo muito complicado, é bastante interessante de ver. Embora ainda hoje existam alguns debates sobre a sua origem, especula-se que o pastrame vem da Romênia. Mas fora isso, se você já teve a oportunidade de provar esse alimento, deve ter percebido como é delicioso o sabor da carne defumada dentro de pães de centeio. No entanto, para prepará-lo da maneira mais perfeita possível, seguem-se estes passos. No começo, utilizam-se vários cortes de peito congelado que vêm da vaca. Aqui, uma grande equipe de trabalhadores se encarrega de remover o excesso de gordura que será utilizada. Você gostou do vídeo? Curta e compartilhe direitinho. Depois de adicionar e cozinhar a carne por cerca de 8 horas, finalmente o produto está pronto e aqui pode ser enviado aos restaurantes ou embalado em pequenos sacos plásticos para venda em supermercados. Scooter motorizado, embora seja um pouco improvável que você tenha um agora.
Scooters são veículos muito conhecidos hoje em dia, já que, embora existam versões para crianças, em geral, são uma espécie de motocicleta usada principalmente para recreação. Foram projetadas para uso em quase qualquer superfície, então você deve se perguntar, como são feitas? O processo é complexo. Começa cortando e dobrando tubos de metal com várias máquinas, os quais são marcados por guias que vão servir para que os tubos fiquem no tamanho e formato corretos. Em outra fábrica, um soldador monta componentes em uma chapa para uni-los, enquanto outras peças planas são fixadas nas extremidades e base do corpo, formando o suporte. Essas peças serão pintadas na cor escolhida, e será adicionado na parte superior 2 refletores laterais, como você está vendo agora, além de um suporte que vai segurar a bateria. Quanto às rodas, essa tarefa é enviada diretamente para outra fábrica. Lá, um disco de alumínio é colocado em um torno controlado por computador, que dará o formato correto à roda. A partir daí, outro trabalhador assume para finalizar a peça. Por outro lado, um trabalhador instala um motor elétrico cujo cabo será conectado ao módulo eletrônico da scooter. Depois, coloque-o em uma das rodas e ajuste-o firmemente com o disco de freio. Assim, só restaria montar as partes juntas, uma por uma, começando por colocar o corpo em ambas as rodas e depois o guidão, que vai junto com os freios. São conectados ao monitor e depois ao controlador. Assim, após conectar as peças, o patinete está pronto para uso. Reatores de laboratório. Mesmo sem conhecê-los, reatores de laboratório são essenciais em nossas vidas. Além de serem um pouco difíceis de fabricar, eles servem principalmente para desenvolver medicamentos. Entre eles estão remédios contra o câncer, mostrando como são necessários. Mas como são feitos? Primeiro, tubos de vidro longos são aquecidos 2 vezes para ficarem bem lisos. Depois, uma máquina arredonda suas pontas. O trabalhador usa esta ferramenta para fazer uma borda e pequenos pontos de vidro que ajudam a posicionar o tubo. Por outro lado, pega-se um grande tubo de vidro e dá-se forma a ele, começando pela borda desta maneira. Depois, um recipiente de vidro maior é deslizado sobre a matriz e ambos são unidos com fogo. Enquanto isso, outro trabalhador corta 2 tubos pequenos e faz uma borda neles. Esses tubos serão usados após fazer um orifício no recipiente original para colocá-los assim. Por fim, começa-se a trabalhar nas peças da válvula, que serão colocadas na base do reator. E aqui, basta colocar as medidas que esse objeto precisar para que já esteja pronto para usar. Uma funcionária mede aos poucos, com recipientes de água, quanto o reator deve conter. Assim que ela marca as linhas, transfere as medidas para ficar assim. Cadeira móvel. Se você trabalha em um escritório, ou se simplesmente tem uma dessas em casa, provavelmente já sabe o quão confortável é uma cadeira móvel. O design dela é simples, mas o processo de fabricação é longo e mais complexo do que parece. No entanto, aqui você pode ver mais ou menos como é fabricada uma dessas clássicas cadeiras de escritório. Esses objetos são feitos de plástico reforçado com vidro, um material resistente e leve usado no núcleo do assento. Um robô posiciona um suporte de aço no centro do molde do assento e depois derrete e injeta o material no molde. O plástico solidifica e forma a peça, que depois receberá mais partes parafusadas por um trabalhador. Por outro lado, outra pessoa instala mecanismos que facilitam o movimento da cadeira quando estiver pronta. Depois, ele usa um indicador na coluna de alumínio para ajustar a tensão da mola externa. Em seguida, ele encaixa as peças do outro lado da coluna e prende com fita. Outra máquina posiciona um segundo tubo sobre a coluna e os parafusa para fixá-los. Depois, uma peça de compressão fixa a mola que será colocada em seguida. Após instalar o tubo de gás, coloca-se a mola por cima. Dessa forma simples, uma máquina pressiona essa e outras peças por cima para uni-las de forma muito melhor. Por fim, um trabalhador une todas as partes à base circular, testa o funcionamento e a cadeira giratória está pronta para a venda. Peças pequenas de avião devem ser muito resistentes a qualquer condição, o que torna sua fabricação bastante complexa. E tanto elas quanto o avião precisam ser capazes de suportar praticamente qualquer coisa, por isso aqui você vai ver como essas pequenas peças são feitas. Utiliza-se cobre, pois alguns fixadores de aviões são revestidos com esse metal, que serve como lubrificante. Por isso, ele é lavado com sabão em pó e outros químicos.
Esses fios passam por uma máquina que aquece e corta o cobre, formando peças menores, para transferir para outra máquina que moldará um parafuso. Há bobinas mais longas que também passam pelo mesmo processo, mesmo sendo de aço inoxidável. Uma vez finalizados, passam por diferentes tipos de testes. Um tambor elimina as bordas afiadas e depois as peças passam por um banho de ácido nítrico por 20 minutos para dissolver o cobre sem danificar o aço inoxidável. Por fim, as peças são enxaguadas e trocadas apenas para passarem por duas matrizes que lhes dão a forma espiral e pontiaguda, em um processo que parece ser bastante rápido e simples. É assim que o último passo é realizar testes realmente detalhados, onde se mede, entre outras coisas, a força e a durabilidade de cada uma dessas pequenas peças. Portanto, uma vez prontas, finalmente estão aptas para serem usadas em aviões.